Hoje estamos aqui numa coisa bastante nova, né? Porque a gente nunca fez esse tipo de atividade e desenvolvendo uma atividade de extensão, resolvemos então fazer uma entrevista com a nossa convidada Caroline Venturelli, que é psicóloga, e nessa atividade extensionista desse período, nós vamos falar sobre os riscos que os jovens e os adolescentes que eles correm, né, utilizando algumas plataformas de jogos online, né, porque é um tema que tem assim ocorrido bastante e tem sido assim muito problemático, né, para as famílias. Muitas vezes os pais, por não ter tanto domínio sobre as plataformas online, não entendem o que está se passando ou não conseguem acompanhar de maneira corriqueira os filhos. Sim. E nós assim achamos que seria legal a sua presença para poder assim explicar, né, de repente assim esclarecer sobre essa, digamos que atitude desses jovens a respeito, né? E o que a gente poderia talvez estar modificando, orientando os pais para, assim, no caso, estarem tomando mais cuidado com isso. E, por enquanto, é só. Muito bom. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. E para a gente começar, quem é Carol Venturelli? Né, a gente gostaria de conhecer um pouquinho da sua formação, né, da sua trajetória, tá bom? A senhora pode contar um pouquinho para a gente? Eu sou Caroline Venturelli, psicóloga, especialista em fenomenológico existencial, que é nome grande, né? Mas é uma área clínica, né, de atendimento clínico, e eu também trabalho em consultório. E desde 2011 que eu trabalho em escola, e acho que a gente aprende muito em escola. Porque aqui é uma escola, né? Legal, porque lidamos com gente o tempo todo. Então, eu me considero, assim, muito uma aprendiz, mas nesses anos que eu trabalho em escola, foi onde eu mais aprendi. E aí é que eu tenho o contato maior com os jovens, com as crianças, com as famílias, né? Porque consultório acaba sendo aquela coisa bem particular. E dentro da escola é que a gente vivencia as situações do mundo em geral, né? Chega a situação particular no consultório, a gente lida, trata. Agora, tudo que está no mundo acontece dentro da escola. Uma hora vai chegar dentro da escola. É verdade. Então, é mágico e de muito aprendizado. Então, estou nessa trajetória aí, né? Quando a gente fala de redes sociais, já vou falar um pouquinho, né, sobre plataformas digitais, redes sociais, a gente está falando de uma coisa muito nova que aconteceu de maneira muito rápida e está cada dia mais rápido esse conhecimento, esse adentrar dentro, adentrar neste mundo, porque a partir de 2010 esse fenômeno começou a se intensificar. Então a gente ainda está entendendo. Ainda estamos entendendo como funciona, né? Já existem estudos, já existem muitas coisas relacionadas, mas a gente ainda está no caminho de entender. Então, de maneira geral, Carol, qual é a relação entre a psicologia e o mundo digital? Sim. Como a psicologia pode nos ajudar a compreender esse fenômeno? Como eu falei, é um fenômeno novo, é algo que está aí no mundo desde 2010. Se a gente pensar assim, né, a gente está em 2025. São 15 anos só. É muito pouco tempo que está no mundo e tudo que abarca o humano, a psicologia está abarcando também. Então, nesse momento, nesse quesito é que a psicologia entra, né? E como que a gente pode entender? Como eu falei, a gente ainda está entendendo, ainda estamos fazendo estudos, ainda estão... Estou até com um livro aqui que é muito importante, muito bom, se chama Geração Ansiosa, é do Jonathan Haidt. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. E aqui tem vários estudos, né? E é verdadeiramente uma base para a gente estar entendendo melhor como está funcionando, como as coisas estão acontecendo. Então, ainda estamos entendendo como funciona, né? E é difícil até mesmo acompanhar, né? Porque
Nós vamos e estudamos um tema, daqui a pouco surge uma coisa nova totalmente Bastante diferente. evolução, né, verdade. digamos assim. Acaba sendo muito difícil acompanhar esse meio digital, esse meio tecnológico, né? Isso aí. Se para nós que estamos vivendo ele já é um pouco complicado acompanhar, imagina para vocês que precisam estudá-lo, né? E Acaba sendo realmente uma verdade. coisa... a gente não só estuda, a gente também tem que fazer intervenções, a gente Sim. também tem que tratar. Justamente. Então se torna um desafio muito grande. É um verdadeiro aprendizado contínuo, o né? tempo todo. Isso acaba não encerrando. Se tratando de ser humano é assim mesmo, né? Mas dentro desse tema específico, eu acho que ainda mais. É É verdade. muito bom. Primeiramente, boa tarde, Boa Carol. tarde. É um prazer recebê-la, um prazer conhecê-la, né? A gente se conheceu agora, né? E, assim, astral super bom, bom. Que bom. Eu gostaria de perguntar, quando a gente fala de perigo das plataformas digitais, o que significa isso na prática para os adolescentes e as crianças? Sim. Uma pergunta que a gente faz muito na escola é o seguinte: você deixaria seu filho às 4 horas da manhã sozinho no meio da rua? O que vocês acham? claro as que pessoas, não. as mães Evidente que não. responderiam. Só que as famílias estão deixando seus filhos sozinhos, sem acompanhamento, dentro de uma plataforma digital, né? O risco, ele é infinito, ele é imenso, porque pode, desde transtornos mentais até mesmo aliciamento dos menores, Sim. assim, né? Muitas coisas estão acontecendo com essa geração, né? A geração de vocês ainda está pegando, mas vocês não começaram com 5, 10 anos de idade Não. dentro das plataformas digitais, né? Então, os riscos, se eu for enumerar um por um, a gente vai ficar aqui até amanhã. É uma Então, falsa ideia que tá, imensos. em casa ele está sendo protegido. Exatamente, ele está mais desprotegido dentro do quarto dele, vivendo as plataformas digitais e dentro das redes sociais, do que numa rua às 4 horas da manhã. Até porque não tem como saber o que ele está vendo, com quem ele está falando, né? E ainda mais em jogos, né? Porque hoje em dia tem já aquele microfone que fica habilitado, as crianças estão ali conversando, aí a gente não sabe com quem que eles estão falando, com quem que eles estão ali conversando realmente, né? Isso acaba sendo muito perigoso, Muito né? Por isso que os perigoso. pais precisam realmente ficar bem atentos nisso e Isso. saber... E eu sei que a gente vai falar mais disso, né, nas Sim. próximas perguntas, que eu acho que vocês têm algumas outras perguntas para mim, mas os pais, eles não conseguem serem tutores 100% do que o filho está fazendo dentro das redes sociais, porque os filhos conseguem ter mais domínio, mais habilidade do que as famílias, do que os pais, né? E mesmo os pais que acham que estão fazendo, estou olhando o que meu filho está fazendo, você não está olhando não, você não está conseguindo, porque não dá para acompanhar, né? Existe um aplicativo que se chama Discord. A Fernanda até tinha perguntado se eu conhecia, né, Fernanda? Eu perguntei. O Discord é um mundo e tem submundos e tem verdadeiros esconderijos ali dentro, né? E eu já vi casos assim de verdadeiros aliciamentos de menores, né? Pessoas fingindo ter a mesma idade, Sim. começam a conversar com as crianças e os adolescentes e depois vão caminhando por uma seara muito sombria de até aliciamento sexual e emocional. Mutilações. Exatamente. Primeiro ganha confiança, né? É isso aí, é isso aí. Acaba Bem sendo realmente complicado. muito perigoso. Bem perigoso. E até para a gente já poder alertar os pais que vão nos assistir. Sim. Quais são os sinais que os pais precisam ficar atentos, estão ali observando, eles precisam, por exemplo, eles estão olhando e falando, olha, meu filho está fazendo isso, eu acho que não é legal, eu já preciso ficar vigiando mais ele, já preciso ter um contato maior, sabe? Sim. Qual é a dica que a senhora passa? Sim. A primeira coisa é ficar muito atento à idade, que está tendo contato com as plataformas e com as redes sociais, né? A adolescência está até chegando mais cedo, está chegando Sim. aos 10, aos 11 anos, né? Coisa que, na teoria, seria aos 12, de 12 a 18 anos, a adolescência. né? Mas Precocemente. está acontecendo uma adolescência precoce, então, assim, antes dos 13 anos de idade, não é aconselhável que uma criança, né, a entrada da adolescência entre em contato com as plataformas e redes sociais. Né? Então, a primeira coisa é isso. Né? Depois dessa idade, algumas coisas eu acho que podem ir sendo liberadas aos poucos
e com muita cautela. Com supervisão. Né? Com supervisão e também percebendo como o seu filho está lidando com isso, né? Porque, por exemplo, está ficando muito isolado, está ficando muito no quarto sozinho, né? É uma tendência natural da adolescência se isolar, né? Ficar fazendo uma coisa que não é, muitas pessoas confundem, não é individualização, é individuação, é se tornar indivíduo. Então, quando esse isolamento é muito forte, muito grande, você já começa a ficar... peraí, deixa eu chamar, deixa eu propor atividades off, deixa eu fazer uma proposta. Vem, vamos viver, vamos fazer outras coisas, né? A questão, eu acho que é uma grande questão, é que nós adultos também estamos envolvidos e absorvidos nas plataformas e redes sociais. Às vezes é difícil até da gente sair, né, das redes sociais, do Instagram. Já pensou em perder um celular? Como que a gente fica totalmente desnorteado, sem informação, a pessoa já fica desesperada. Isso aí. Às vezes a gente na escola faz essa proposta, né? Leva seus filhos para fazerem algumas atividades ao ar livre, vão passear, fazer piquenique. Tem tanta coisa, né, para fazer, tem tanta proposta, fazer um esporte, passear, caminhar, tanta coisa ao ar livre. Mas alguns pais preferem fazer o contrário, né? O filho tá falando muito, né? Toma o celular, vai se distrair um pouco. Vai ver um videozinho, vai jogar um joguinho. Hoje a criança já nasce com o celular na mão. Isso. Entende? Uma coisa que pra gente, assim que a gente nasceu, criança, a gente acaba não tendo esse costume. Isso. Hoje para a criança já é algo muito mais natural. Entende? Assim, nós vemos uma criança, aí hoje sempre tem uma criança com o celular na mão, né? Um tablet, algum joguinho. Entende? Acaba que esse contato, isso de ir na rua, brincar, de jogar uma bola, isso acaba se perdendo. Entende? E por muitas das vezes acaba sendo por culpa dos próprios pais. Acaba sendo por negligência deles. Porque a criança está enchendo muito meu saco hoje. Pega o celular, toma, vai se distrair um pouco. Entende? Acaba que a criança fica ali e não sabe o que está fazendo, não sabe com quem está falando. São estimuladas, né? Isso. Eu gosto de trocar a culpa por responsabilidade, né? Que quando a gente coloca a culpa parece que pesa. Quando a gente se responsabiliza por fazer diferente, a gente toma aquilo pra gente e vai, né? Então, assim, que as famílias consigam se responsabilizar mais sobre esse encaminhar do seu filho, né? A gente se responsabiliza pela saúde, né? Da vacina, leva no médico, matricula numa escola. A gente precisa também se responsabilizar sobre isso, porque é sério. E acho que as pessoas não estão acreditando o quão sério isso é e está se tornando cada dia mais sério. Né? E Caroline, você falou que se fosse enumerar todos os riscos, teria que passar umas 2, 3 horas falando aqui. Mas os principais, riscos psicológicos que você enxerga nesse uso excessivo das redes sociais, quais seriam? Tem alguma relação com ansiedade, depressão, o aumento dos casos, de transtornos? É claro, é bem claro, né? Os estudos, na verdade, não é nenhum estudo, são muito claros quanto a essa correlação de o aumento das depressões, ansiedade, síndromes de pânico, né? Transtornos mentais dos mais diversos com o abuso, né, das redes sociais e das plataformas digitais, da internet. Uma questão de também você querer pertencer, né? De se agregar naquele certo grupo. Acho que também isso tem muito a ver, né? Não, com certeza, isso com certeza. Agora, os riscos, né? Eu posso falar aqui de alguns que você perguntou, que foi a primeira pergunta, né? O risco que é muito grande, talvez a gente nem perceba o quão grande ele é, que é do isolamento social. Né? Esse isolamento social, ele forma a gente, ele formou a gente, né? Fez a gente ser quem a gente é. O contato com o outro, eu falei do contato com a natureza, mas o contato com o outro, né, que me limita, que vai brigar comigo, que vai me isolar e eu vou ter que me impor, vou ter que aprender, vou ter que, né, dentro das brincadeiras infantis, né, que a gente se torna quem a gente se torna indivíduo. Então, a gente precisa muito do outro para ser quem a gente é, e do outro pessoalmente, da corporificação, né? Precisamos do outro. Coisa que o isolamento não vai trazer social não traz de maneira nenhuma. Não aprende a conviver com as diferenças, não. né?
mesmo que você esteja online e ao vivo com uma pessoa. Não é a mesma coisa de estar aqui, né? Ô, você está pegando o meu lugar. Igual acontece na escola, né? Quando as crianças são menores. Então, esse isolamento está acontecendo demais. Então, fica praticamente restrito à escola o contato com o outro. Né? Porque em casa tá muito forte mesmo essa coisa das redes sociais, das plataformas, né? E as pessoas precisam parar também de normalizar isso, porque não é normal uma criança de 3, 4 anos de idade ficar com o celular na mão o dia inteiro. Exato. Né? A gente entende que a tecnologia tem os seus pontos bons, né? Ela veio ajudando em muita coisa, né? Avançou muita coisa, mas não é normal uma criança, né, com menos de 5 anos de idade, ou até mais, né, ficar o dia inteiro com o celular na mão, achando que isso é muito legal, e os pais vendo isso, né, realmente precisam se responsabilizar mais por isso. Isso, exatamente. É verdade. E estou até aberta aqui nessa parte dos riscos. A privação do sono também é muito grave, né? Porque quando você está dentro de uma plataforma, até o WhatsApp mesmo, você pega para conversar e ver os seus grupos. E vai a noite toda. Se deixar, Quando você vai vê à a 1 noite. hora da manhã, 2 Quando horas. você veja, Se deixar, vai à noite. virou a madrugada. inteira. Exatamente. Então, a privação do sono também é muito danosa, principalmente até determinada idade, né? Por isso que quanto mais jovem, quanto mais cedo se adentra esse mundo, mais prejuízos são causados às pessoas, né? O córtex pré-frontal, que é onde tem todas essas habilidades sociais para as emoções e mais um monte de outras coisas, ele está totalmente formado com quantos anos vocês acham? Que ele se Totalmente forma e está formado? totalmente formado. 8, 7? Em 5? Será? Eu não sei. Eu acho que Mais, muito mais. Muito mais? Ih, Muito gente. mais. Mas é na adolescência? Não. Não? Uns 10 anos. Aí, gente. 25 anos. Meu Deus. Então meu Auxílio. córtex é recém-nascido. Exatamente. Poxa, Guilherme. Ai, ciência não é muito minha área. 80% já está formado, mas ainda falta 20% a ser formado, né? Então, quanto mais velho a gente é para tomar determinadas decisões, melhor. Então, vocês imaginem uma criança, né, de 13 anos, um adolescente de 13 anos, em contato profundo com as redes sociais e com as plataformas e tudo mais, né? Então, assim, é muito dano mesmo, né? O outro risco, né, é a fragmentação da atenção. A Isso gente Não consegue prestar atenção em uma Nada. coisa, né? É, É 30 segundos e olha Eu lá. fico imaginando os professores do ensino Isso. fundamental. exatamente. Que sacrifício deve ser para atrair o aluno Ah, à é muito atenção. difícil. Exatamente. Para ensinar coisas básicas. Se hoje em dia pra gente já conseguir focar numa coisa só já é difícil, imagina pra uma criança, né? Não Porque dá. o TikTok, né? Aquela coisa de você ir subindo a tela, Aqueles subindo reels, a né, tela, que- subindo a tela, os reels e os shorts do YouTube, né? Todas essas coisas que são de vídeos rápidos acabam sendo muito prejudiciais, né? Porque essa atenção fragmentada, ela dificulta várias áreas da vida. Ela faz danos a várias áreas da vida, né? Assistir uma aula de 50 minutos é impossível. Então, Uma eles criança- são criados justamente por isso, né? Aham. Já com esse tempo curto para Isso. atrair toda a Os atenção. professores estão tendo que se reinventar, estão precisando fazer, né, pausas e agora a aula, daqui a pouco dever, aí daqui a pouco uma roda, para conseguir alcançar a mente das crianças. Então, olha só, a gente está fazendo o caminho contrário, né? Ao invés da gente A fazer... gente está lidando com o problema, né? É isso aí, é uma forma de lidar com o problema, porque a gente não está conseguindo atingir quem a gente mais precisa, que são os responsáveis dos... Acaba que, como não tem como combater ele, acaba se adaptando, né? E buscando a melhor forma. e vendo meios ali, tá, a tecnologia tá aqui, então tudo bem. A gente vai se encaixar aqui agora para poder trazer a criança de volta para nossa realidade. É isso aí. Né? Fica realmente uma coisa muito complicada. É verdade. E a gente estava
estava falando de TikTok, Instagram, e a gente sabe que essas redes sociais são movidas a algoritmos, né? Elas vai vendo suas preferências e vai colocando ali para você assistir mais e mais. É até perigoso, né? A gente pesquisa sobre sapato. Daqui a pouco, quando você Tá olha tudo, ali, você tem só você recebe 20 anúncios de sapato, né? Exatamente. Às vezes... De você falar, É, uma eu coisa fico com aí, o medo celular. disso. Eu não E eles... tinha... É, isso aí. Um dia desses, olha, eu já tinham me falado. Aham. Eu notei, realmente. É impressionante. É, né? impressionante. isso. No outro dia eu comprei um sapato novo, Aham. né? E aí a minha chefe estava trabalhando comigo, aí ela falou assim, eu preciso comprar um sapato pro meu marido. Daqui a pouco, do nada, gente, olha o anúncio que tá aparecendo aqui, sapato. Sapato. E eu fico com Conversa, medo, olha né? vocês. Eu fico com medo, agora eu vou conversar, eu pego o celular e eu tampo tudo. Eu fico realmente muito preocupado, porque eu sei lá quem é que tá vigiando a gente, né? E assim, Caroline, de que forma os algoritmos das plataformas elas podem afetar a autoestima, a comparação social? Porque sempre você vê, né, só pessoas com vidas perfeitas, corpos perfeitos, o consumismo, muito consumismo, né? Modas aí, Labubu, Bob Good. Isso aí. Como que isso pode afetar a autoestima das crianças? Nós que somos adultos, somos influenciados. Agora imagine Uma criança. um adolescente, né? Os algoritmos conhecem mais, muitas vezes, os filhos do que os próprios pais. Eles sabem mais das preferências, do que cada um gosta, né? Às vezes a pessoa que está do lado aqui me conhece menos do que o algoritmo, que vai me mostrando ali tudo que eu já pesquisei, que eu já falei, né? E com certeza influencia essa parte toda da autoestima, porque a comparação, né? Existe a comparação muito grande, né? Você começa a olhar vidas perfeitas, Você acha quer que tá pertencer tudo... àquilo, você quer pertencer, ser igual, né? Você quer ser igual. E existe vida perfeita, gente? Nem Não Pelo existe. amor de Deus, né? Qualquer melhor vida que a gente pode imaginar e ter aquela ambição, quero aquela vida, mesmo assim não é perfeita, né? Por que a gente fica tão abismado quando vê um casal se separando, que a gente segue nas redes, é muito fã, não sei o quê? Como assim? Não acredito. Mas eles se separaram, não é possível. Por quê? A gente idealiza. A gente acha. E aí o jovem faz a mesma coisa. E eu que tô brigando com meu namorado ali e não tá dando muito certo. Como assim? Né? Só eu que brigo? Como assim ele não teve o carinho de me dar um caminhão de flores no Isso, exatamente. E tudo vira pauta. E se torna algo realmente muito sério. Que eu falo que é sério tudo que é grave, né? Aquilo que faz a gente sofrer. É sério, aquilo que faz a gente sofrer. E faz os jovens sofrerem, né? Aí começam todos os transtornos a piorarem. Quem já tem uma tendência piora mais ainda, né? Aí a coisa da depressão e da ansiedade, elas vão mais a fundo ainda, né? E complica. E é um ciclo, né? A pessoa, o adolescente, o jovem, até nós adultos, né? Postamos uma foto e esperamos aquele feedback, ou positivo um elogio, ou negativo. Você E a fica gente esperando que alguém vá curtir, você fica esperando... E se não tiver curtida, você fica meio assim, por que não teve tanto Aí você vai lá e apaga a foto. Apaga a foto. Você fala, eu não tive tudo aquilo que eu queria. Aí você vai lá e apaga. E tem o dialeto que a gente eu não conheço, muita coisa eu não conheço, né? Por exemplo, flopou, né? Flopou fracassou. Aquilo que não deu Tem uma certo. foto, flopou já. Não deu certo. Não deu certo. Não teve ficou engajamento. ruim. Teve um dia até que, eu vou contar uma particularidade aqui do meu filho, ele também é adolescente, né? Tem 17 anos. E há uns 3 ou 4 anos atrás, ele estava meio triste, meio chateado. Ele estava assim, o que foi, filho? Eu te conheço, tá esquisito. O que aconteceu? Eu tô achando que a minha foto flopou. Foi aí que eu descobri o que era flopar, né? O que houve? Eu postei e ninguém curtiu. Eu falei, mas você tem ideia do que é isso? Você tem quantos seguidores? Eu estava meio estudada do assunto, sabe? Eu tenho 200. E quanto que é flopar para você? Porque você teve 60 curtidas e você teve curtida pra caramba, né? Então, o que acontece? Eles ficam muito baseados, mas aí também eu me aprofundei com ele. Peraí, mas vamos lá, você está assim por causa de uma foto que não teve um resultado, esse feedback positivo que você espera do mundo, você precisa desse feedback, por que você está precisando tanto do feedback do outro?
E você fala assim até de um jovem, né? Que eu até conheço. Muito maneiro, lindo. Ele, olha, de uma educação. Eu adoro o Luiz Felipe. Está falando de um jovem que tem assim, uma base familiar, né? Muito boa. Isso, Porque imagina vocês quem não imaginam tem, né? Isso. aquilo para uma criança que não tem talvez nem alguém para orientar sobre o certeza. assunto, né? Fala, Exatamente. você ainda teve essa Essa visão, né? aí quem não tem os pais, você imagina como Fica ainda complicado, pior, né? Aí as partes que entram dentro até de transtornos e tudo mais ficam mais sérias. Carol, e pra gente encerrar, Né? qual mensagem que você deixa para os pais, para os jovens, né, para todos nós hoje que somos adeptos a essa tecnologia? Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar muito é o cuidado, tanto para os jovens quanto para os pais, né? Quando os jovens têm uma determinada idade mais jovem, mais baixa, né? São os pais que são os responsáveis por eles e precisam limitar mesmo, né? Na pandemia a gente usava muito as redes sociais, até para estudar. Precisávamos Bastante, daquelas plataformas para entrar numa faculdade ou no estudo mesmo básico. E aí era muito usada. Quando a pandemia terminou, a gente não tem mais tanto essa desculpa, né? De preciso estar completamente absorto ali dentro das redes sociais, das plataformas e etc. Então a gente pode limitar, né? Chegar na sua casa, não ter medo, porque eu vejo os pais assim, eu vou dar um castigo. Não, não é castigo, é cuidado, é cuidar. Olhar para o teu filho e pensar, isso está atrapalhando, ou vai atrapalhar a vida dele ou dela, eu preciso mudar isso na minha casa, né? Preciso restringir, preciso limitar, ou preciso não dar, porque o filho, ele tem muito assim, todo mundo tem, só eu que não tenho, só eu não tenho celular, só eu não tenho, né? Mas é mentira, se todos os pais se unirem, todos não vão ter, porque a gente tem certeza absoluta que pelo menos até os 13 anos não é saudável, né? E depois, com muita medida, né? Porque controlar completamente ali dentro para saber o que o filho está usando, a gente não consegue. Então, é melhor não usar. É melhor fazer propostas do ar livre, do esporte, né? Eu sempre gostei do meu filho, assim, um esporte, uma língua, um instrumento musical. Então, quando ele era pequeno e não tinha tanto que estudar, assim, hoje está no ensino médio aí, estuda o dia inteiro dentro da escola, né? Tinha que ter essas atividades fora também, né? Para lidar com gente, para lidar com as pessoas e aprender também, ter o aprendizado ali acontecendo na vida, né? E o quanto mais pudesse propor atividades fora das redes sociais e das telas, né? A gente sempre fala isso, porque quanto menor a tela, mais prejuízo. Então, o celular, ele é o de maior prejuízo. Aí depois vem os tablets, iPads, depois vem o computador, que é maior, e a televisão. Ela é a menor dos danos, porque também a família consegue ver o que o filho está entrando. E pode assistir junto. Todos juntos, né? Pode ver junto um filme, alguma coisa que possa ser discutida depois, né? E para os jovens um pouco mais velhos que têm a gerência sobre a própria vida, se colocar limites também, né? Eu estou numa coisa com a leitura porque eu amo ler, só que acabo, às vezes, sendo escorregada pelas redes sociais, né? Me escorrego ali pelas redes sociais. Eu falo, poxa, perdi tanto tempo nas redes sociais e acabei não lendo o tanto que eu gostaria. Leio, mas não leio o tanto que eu gostaria. Então, a gente pode mudar isso, mas a gente precisa de parceria, a gente precisa estar junto, né? Os Condicionar, pais, né? Condicionar a vida, tirar um tempo para poder fazer esse tipo de atividade. Exatamente, né? Esporte, né, Fernanda? Andar Muito de bicicleta, legal. Né? Muito bom. É um contato diferente, né, com a natureza. Eu acho que, poxa, você ficar dentro de casa o tempo todo. Isso. E isso é a menor das coisas, né? Tem todos esses transtornos ruins que a gente já falou. Na frente tem da tela. uma juíza que é até da área de vocês, né? Assim, que é do direito, juíza Vanessa Cavalieri. Ela tem vários protocolos. Ela vai às escolas, ela
fala muito de todos os crimes que estão sendo cometidos por jovens e desgraças que acontecem, tipo suicídio, automutilação, e está crescente esse número. Então, ela faz um projeto que se chama Protocolo Eu Te Vejo. E ela vai às escolas e tem uma rede muito bacana, assim, atuante. Né? Isso Muito é legal bom mesmo. Legal. Depois a gente até pesquisa sobre, pra gente ficar mais por dentro também. E é isso, Carol. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado por Muito você ter vindo obrigada. até aqui e falar sobre um tema tão importante pra gente. Muito obrigado também para vocês que ficaram até aqui assistindo a gente. De apoio. Né? Muito obrigado também a toda a nossa equipe de apoio. Eu também quero agradecer o convite. É sempre bom poder falar sobre coisas que a gente tem certeza que vai ajudar. É, Com mas certeza, pode ter vai certeza ajudar que vai bastante ajudar mesmo. muito. Que bom. E esperamos bons feedbacks. É isso aí. Mas é isso. Muito Abraço. obrigado. Tchau, gente. Muito Valeu. obrigada. Tchau, tchau.